Jesus nasceu de mulher? Caros amigos, aprendemos na doutrina do Consolador que existem dois tipos principais de inteligência. A inteligência espiritual, que é a do Cristo e dos que seguem seus parâmetros na área do raciocínio, e a inteligência intelectual, que é a dos filósofos e dos que reduzem tudo à medição dos 5 sentidos. Ambas conduzem à verdade. A diferença entre elas é que a inteligência espiritual chega à verdade com alguns anos-luz de antecedência. Jesus ensinava a verdade, mas não toda a verdade, porque, segundo ele, seus discípulos não estavam em condições de suportá-la em todo o seu fulgor. Por isso, seus discípulos, em seu tempo e em todos os tempos futuros até os dias de hoje, mesmo que ensinando em nome de Jesus, ensinavam e ensinam verdades parciais, visto que não estavam nem estão de posse da verdade total. Tomemos, por exemplo, a lei da reencarnação. Quando perguntaram a João Batista se ele era a reencarnação de Elias, ele respondeu que não. Jesus, porém, mais tarde, revelou que João era realmente a reencarnação de Elias, com estas palavras: se quereis reconhecer João, ele mesmo é o Elias que havia de vir. Temos aqui duas afirmações que se anulam reciprocamente. Quem estava com a razão? Jesus ou João? Naturalmente que o Cristo estava certo. Jesus é a luz do mundo, ao passo que João veio para dar testemunho da luz, mas não era a luz. O apóstolo Paulo também afirmou que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pela doutrina de Jesus, o homem morre uma só vez em cada encarnação, mas morrerá centenas de vezes em várias encarnações até atingir a perfeição. Isto prova que quando Jesus diz algo sobre alguém ou alguma coisa, sua palavra sobrepõe-se à de qualquer um, seja Paulo, Pedro, João Evangelista, Tiago, etc. Sobrepõe-se inclusive à palavra de seu precursor, João Batista. Falemos agora da natureza de Jesus do ponto de vista corporal, empregando esse mesmo respeito e cuidado que a palavra de Deus nos merece, tal como vimos no caso da reencarnação. O Divino Mestre envergou um corpo físico semelhante ao nosso quando esteve entre nós, ou seu envoltório era de natureza fluídica? Há todo um conjunto de informações nos evangelhos e nos próprios profetas que nos indica o verdadeiro caminho por onde devemos encaminhar nossas reflexões. 700 anos antes do aparecimento de Jesus em Belém, o profeta Isaías já nos informava que, abre aspas, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Fecha as aspas. Começavam aqui, de maneira mais ostensiva, as predições sobre a natureza excepcional do aparecimento do Cristo entre nós. Já no Testamento Novo, quando o anjo Gabriel anuncia à Virgem Santíssima que ela será mãe do Redentor da humanidade, ela pergunta, docemente intrigada: mas como será isso, se eu não tenho relação com homem algum? Pois Maria, embora noiva de José,
tinha medo de que sua vida ficasse maculada por uma concepção ilegal aos olhos dos homens. O anjo, porém, a tranquiliza e lhe dá esta resposta celestial: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Maria disse satisfeita: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Diz o Evangelho que quando José, noivo de Maria, notou a sua gravidez, resolveu abandoná-la secretamente a fim de não infamá-la, pois sabia que o ser em gestação não era seu filho. Mas um anjo apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos refletir. Segundo a Bíblia de Jerusalém, Maria estava prometida em casamento a José, ou seja, era sua noiva, mas o noivado judaico era um compromisso tão real quanto o casamento, pois o noivo já se dizia marido e não podia desfazer o noivado senão por meio de uma carta de repúdio. José, ao ver Maria grávida, não quer dar seu nome a uma criança cujo pai ele desconhece, mas também, por compaixão, não quer entregar Maria ao processo rigoroso da lei judaica, isto é, ao apedrejamento por adultério. Decepcionado, mas ainda crendo nas virtudes de Maria, evita levá-la à barra do tribunal e, por isso, resolve abandoná-la em segredo. Vemos, portanto, que José não era o pai de Jesus, mas o anjo lhe revela que Jesus não tem um pai humano, com estas palavras: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Se o anjo estava certo, Jesus não nasceu da união de um espermatozoide com um óvulo e, portanto, não tinha um corpo carnal e sim fluídico. Se o anjo estava errado, então a seguinte pergunta fica sem resposta: quem é o pai de Jesus? Por outro lado, o fato de José não ser o pai de Jesus não prova que Maria haja adulterado. Negar que Jesus tivesse um corpo fluídico é duvidar da pureza de Maria e dizer que ela adulterou, visto que a sua gravidez, nesse caso, seria resultante de adultério. Pedimos desculpas por empregar aqui essa palavra pesada, adultério. Ela, porém, poderá despertar as consciências adormecidas que ainda não refletiram maduramente sobre este assunto, a compreender finalmente a grandeza sideral do Cristo. Meditemos sobre o seguinte: se Jesus tivesse habitado um corpo de carne, teríamos de saída duas revelações bíblicas que poderiam ser taxadas de falsas. A de Isaías, ao profetizar que o Cristo nasceria de uma virgem, e a do anjo Gabriel, ao dizer que a paternidade de Jesus remontava a Deus. Como profecias de Deus e anjos celestes não mentem, essas revelações estavam corretas, e a vida excepcional do Cristo as confirmaram plenamente desde seu aparecimento entre nós até a ressurreição, bem como em decorrência dos atos e palavras manifestados ao longo de sua vida. Vamos a outra passagem do Evangelho que lança imensa luz sobre essa realidade. Certa vez, Jesus declarou que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Ao fazer essa afirmativa, é óbvio, o próprio Cristo declarou que ele não era fruto de concepção humana.
é uma das afirmações mais poderosas e clarividentes da natureza transcendental de sua existência. Pensemos no seguinte: Jesus jamais disse algo que fosse inútil ou ocioso. Com que fim, então, iria afirmar, sem nem mesmo ter sido provocado sobre o assunto, que João era o maior dos nascidos de mulher, se essa revelação não tivesse capital importância para a consolidação futura do cristianismo? No caso da reencarnação, vimos que a palavra de Jesus se sobrepunha à palavra de João e de Paulo. Neste caso do corpo fluídico, que palavra humana, por mais venerável que seja, poderá sobrepor-se à de nosso Divino Mestre? A fim de desfazer quaisquer dúvidas a esse respeito, recorramos a uma formulação mental muito empregada pelo filósofo grego Aristóteles, chamada silogismo. Silogismo é um raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições denominadas premissa maior e premissa menor, das quais se obtém por inferência uma terceira, a conclusão. É uma fórmula filosófica, digamos assim, com a qual Aristóteles estabeleceu a argumentação lógica perfeita. Vamos a um exemplo clássico de silogismo. Premissa maior: todos os homens são mortais. Premissa menor: os gregos são homens. Conclusão: logo, os gregos são mortais. Compreenderam bem? Todos os homens são mortais, os gregos são homens, logo os gregos são mortais. É uma lógica tão irrefutável quanto dizer que 2 e 2 são 4. Vamos submeter agora a estrutura lógica de Aristóteles às premissas estabelecidas pelo Cristo e teremos a construção do seguinte silogismo. Premissa maior: João é o maior dos nascidos de mulher. Premissa menor: Jesus é maior do que João. Conclusão: logo, Jesus não nasceu de mulher. Aí está. Se João é o maior dos nascidos de mulher e Jesus é maior do que João, então Jesus não nasceu de mulher. Ir contra essa realidade é tão inútil quanto dar murro em ponta de faca. Há 3 outras passagens no Evangelho que confirmam a realidade do corpo fluídico de Jesus. Primeira, certa vez o Cristo disse: Eu sou lá de cima, vós sois cá de baixo. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ao dizer isto, Jesus deixou patente a infinita distância evolutiva que existe entre seu glorioso espírito cósmico e nós, espíritos ainda terrenos. Segunda, certa vez o Cristo disse: Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para a reassumir. Este mandamento recebi de meu Pai. Se Jesus tivesse um corpo carnal, ele jamais poderia ter dito isto, a menos que fosse um mistificador. Mas, como os fatos o comprovaram mais tarde, ele deu a sua vida na cruz e a reassumiu na ressurreição, coisa que nenhum ser humano pode fazer. Terceira, certa vez o Cristo disse aos fariseus, referindo-se a seu corpo: Se vós destruirdes este santuário, em 3 dias eu o reconstruirei. Nenhum espírito encarnado pode retornar a seu corpo após a morte e levantar o cadáver do túmulo, como fez Jesus na ressurreição. E ele só o fez porque seu corpo não era um cadáver. Isto nos leva, mais uma vez, a esta verdade. O Cristo se utilizou de um corpo espiritual tangível quando esteve entre nós.
era um corpo formado por partículas magnéticas imputrescíveis, apropriado à longa tangibilidade, que podia ser desintegrado e reintegrado a um simples comando mental do Senhor, muito ao contrário do corpo humano, que só se desfaz com a morte ao apodrecer no túmulo. Querem ver uma interpretação autêntica de um ser que goza de inteligência espiritual? Escreveu o Espírito Áureo, mentor espiritual de Hernani Santana, no livro Universo e Vida, publicado pela FEB. Abre aspas. Os Cristos são espíritos puríssimos que não têm mais nenhuma afinidade com qualquer tipo de matéria, que para eles é lama e é o mais baixo estágio da energia universal. Assim como o espírito do homem não pode encarnar no corpo de um animal, da mesma forma, o espírito de um Cristo jamais poderia encarnar no corpo de um terrícola. A distância evolutiva que separa um macaco de um homem é bem menor que a distância evolutiva que separa um homem de um Cristo planetário. Fecha as aspas. Qual a opinião de Allan Kardec sobre essa momentosa questão do corpo fluídico? É a seguinte. Kardec escreveu em seu livro A Gênese que a encarnação fluídica do Cristo não pode ser considerada radicalmente impossível dentro do que já sabemos acerca das propriedades dos fluidos, mas seria, pelo menos, inteiramente excepcional. Em outras passagens, porém, de A Gênese e de outro livro seu, Obras Póstumas, Kardec defenderia a encarnação física do Cristo, mantendo essa opinião até o fim de sua vida. Deixou subentendido, porém, que essa era uma posição pessoal, e como era consciencioso e justo, para que a responsabilidade de seu ponto de vista não pesasse sobre a doutrina, submetia sabiamente a nova revelação à aprovação do futuro. E o futuro a confirmou? Perguntamos nós. Sem dúvida. Grandes vultos do Espiritismo e do Cristianismo a confirmaram, como João Batista Rustem, Guilom Ribeiro, Ismael Gomes Braga, Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião, Bezerra de Menezes, Alziro Zarur, Paiva Neto, assim como Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas suponhamos que todos esses grandes vultos estivessem equivocados. Ainda assim, teríamos a palavra profética de Isaías e do anjo Gabriel. E se eles também, por absurdo que pareça, se tivessem confundido? Teríamos a palavra de Jesus, aquele que se afirmou a própria verdade, nunca errou e declarou alto e bom som, com registro no Evangelho para a posteridade: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. A revelação, portanto, aí está. É bela, é grande, é generosa. Ela nos plenifica de luz o coração e a mente. E toda a Bíblia Sagrada, quando analisada sob o fulgor do olhar do Cristo, converge nessa mesma direção. Mas é preciso reconhecer que essa nova abordagem iluminativa da natureza excepcional do Cristo só irá prosperar entre os homens quando eles atingirem a maturidade espiritual e a desmaterialização de suas mentes. E nesse caso, é preciso ter paciência, porque isso é obra da evolução e do tempo. Em suma, quem disse e demonstrou pelos fatos da própria vida que usara um corpo de plasma, fluídico e tangível, em sua primeira manifestação visível neste mundo, foi o próprio Jesus, fazendo-nos recordar aquela afirmativa do apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, de que
nem toda a carne é a mesma carne, e que há corpos celestes e corpos terrestres. Kardec era detentor de uma prodigiosa capacidade investigativa que sempre o norteou em sua busca da verdade, e de uma prudência que o torna cada vez maior aos nossos olhos. Acreditamos que, se ele tivesse tido tempo de debruçar-se sobre essa questão do corpo fluídico, teria certamente chegado a essa mesma conclusão que hoje resplandece com fulgurante luz em nossa mente e que engrandece de forma soberana a missão do Cristo entre nós. Kardec, porém, lamentavelmente, não teve tempo. E compete a nós agora, seus dedicados discípulos e também fiéis seguidores do Cristo, desfrutarmos desse novo alvorecer da verdade, à vista das novas revelações que nos chegam do alto e da nova era que já nos banha em sua resplandecente luz. Sintetizando tudo o que foi dito aqui, podemos alinhavar as seguintes proposições. Primeiro, Jesus não teve um corpo físico porque ele não teve um pai humano e Maria continuou virgem. Seu pai era e é Deus. Segundo, se Jesus tivesse nascido de mulher, João seria o segundo maior. Mas como Jesus não nasceu de mulher, João Batista era o maior. Terceiro, Jesus podia dar e retomar sua vida na hora que bem entendesse, como fez na cruz e na ressurreição, porque, ao dá-la, seu corpo não se transformou em cadáver, como teria acontecido com qualquer um de nós, mas continuou vinculado a ele até e além da ressurreição. Quarto, seu túmulo ficou vazio porque seu corpo não estava sujeito à putrefação como o nosso, mas podia desintegrar-se e reintegrar-se ao simples comando de sua vontade. Quinto, Jesus subiu aos céus diante de 500 galileus na ascensão, porque a lei da gravidade não exerce nenhuma atração sobre os corpos de origem fluídica. As pessoas de inteligência espiritual não terão nenhuma dificuldade para entender esses fatos, e as provas e evidências aqui apresentadas são desnecessárias para elas. Mas as pessoas de inteligência intelectual irão levar essas informações para o travesseiro e, quem sabe, amanhã levantarão com suas pupilas represadas de luz. Pelo menos, esse é o nosso mais sincero desejo.